Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão do Blog da Cidadania ao meio-dia. Minhas amigas, meus amigos, eu acho que... Eu me lembro uma frase de um ex-governador do período da ditadura militar, o Magalhães Pinto, que ele dizia... É que eu sou um pouquinho velho, entendeu, gente? Então, a gente lembra de coisas que grande parte das pessoas não tem memória. E esse Magalhães Pinto, ele dizia o seguinte, que a política é como as nuvens no céu. A gente olha num momento, está de um jeito, a gente olha daqui a pouco, está de outro. Isso para o bem e para o mal. O Brasil, até uns anos atrás, parecia que ia decolar, as instituições funcionando, a corrupção sendo investigada, o povo melhorando de vida, o desemprego caindo, o país ganhando respeitabilidade diante do mundo, e não faz muito tempo isso, não. Nós estamos em 2019, faz muito tempo, depende do que a gente entende por muito tempo, coisa de uns 6 anos, 7 anos atrás, o Brasil, nós estamos em 2019, 2014, 2013, até 2013, estava tudo bem no Brasil, 6 anos atrás, e o país estava crescendo, estava indo bem, distribuindo renda, pobreza caindo, a economia funcionando, e hoje nós estamos retornando ao fascismo da ditadura militar. Tem uma matéria hoje no jornal Folha de São Paulo impressionante, que mostram como funcionam os grupos fascistas, neonazistas, onde as pessoas se saúdam com a saudação nazista, Heil Hitler, que é Viva Hitler, né, em português, e usam a suástica nazista, os símbolos nazistas, e, evidentemente, atacam o PT e elogiam o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é um político de mentalidade neonazista, né? Ou nem neonazista, ele tem uma mentalidade nazista clássica, né? E para quem diz que o nazismo é de esquerda, basta ler essa matéria da Folha de São Paulo, que os verdadeiros neonazistas, eles são, evidentemente, contra toda a esquerda e a favor da extrema-direita bolsonarista. Isso está na Folha de São Paulo de hoje. Mas eu quero começar pedindo paciência para vocês, para escutarem um pouco uma reportagem do Jornal Nacional que mostra o que é que acontece no nosso país hoje, o que é que acontece, como está ocorrendo uma ironia poética na política brasileira. Poética porque, sabe aquela coisa de você aqui você faz, aqui você paga, e que aqueles que vivem pela violência, morrem pela violência, e aqueles que vivem pelo logro, morrem pelo logro. Não é uma morte real, mas a gente fala de uma morte política, e esses políticos que afundaram o Brasil, que tanto prejudicaram o Brasil, e que as pessoas não entendem o quanto prejudicaram o Brasil, eles começam a pagar o preço e caminhar para o seu ostracismo e para o enfrentamento da consequência dos seus atos. O Sérgio Moro é um político, né? Não há dúvida de que ele é um político, ele tem um cargo político, ele aderiu politicamente ao Bolsonaro, ele já tinha relações com o Bolsonaro antes de o Bolsonaro sequer vencer a eleição, os dados da Vaza Jato mostram isso. Então, o Sérgio Moro ludibriou a nação, assim como o Dallagnol, que está num processo de fritura e está caminhando para o cadafalso, o Dallagnol. A situação dele é muito pior que a do Moro, mas o Sérgio Moro, ele é um sujeito que afundou a economia do Brasil para conseguir chegar aonde ele chegou, em um cargo político,
ajudando o Bolsonaro a se eleger, tirando o candidato mais forte à presidência da República em 2018 do páreo, para permitir que esse sujeito que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, 3 décadas, 30 anos na Câmara dos Deputados, sem aprovar um único projeto, sem fazer nada de relevante, e que de alguns anos para cá começou a dizer barbaridades, coisas chocantes, falas racistas, falas homofóbicas, atacar a honra alheia, cometer violência até contra mulheres. Ele agrediu fisicamente na frente das câmeras a deputada Maria do Rosário. Ele a empurrou, encostou a mão no peito dela e a empurrou. Isso é um ato de violência contra a mulher na frente das câmeras. Isso está registrado, e o mais incrível é que nunca aconteceu nada com esse sujeito, porque parece que ele usou a imunidade parlamentar e o apoio do baixo clero, dito baixo clero do Congresso brasileiro e da Câmara dos Deputados, que são aqueles deputados eleitos sem compromisso nenhum, que ficam nas sombras e votam só pelos seus próprios interesses. São picaretas, são os 300 picaretas a que o Lula se referiu, né? Esse deputado, Jair Bolsonaro, dizendo barbaridades, ele conseguiu agradar um setor da sociedade composto por pessoas sem caráter, e a má notícia hoje é que o Brasil tem toda essa gente sem caráter. Então, eu quero pedir para escutarem essa matéria do Jornal Nacional, para que se contextualize que não se está dizendo uma besteira, está em processo, está em curso um processo de fritura do Moro e da Lava Jato, pelo Jair Bolsonaro, que chegou ao poder graças ao Sérgio Moro e à Lava Jato. Vamos escutar um pouquinho só, tá, pessoal? O presidente Bolsonaro repetiu hoje o que é o Jornal Nacional nos últimos dias sobre o ministro Sérgio Moro, que ele é o presidente e que cabe a ele vetar qualquer coisa que Moro fizer. Afirmações que contrariam o que ele garantiu quando comunicou a escolha de Moro para o ministério e deu ao ministro carta branca para nomear e conduzir as ações de combate ao crime organizado e à corrupção. O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez questionado sobre o cumprimento de uma promessa feita quando convidou o então juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça em novembro do ano passado. Na ocasião, o recém-eleito Jair Bolsonaro disse que Moro teria liberdade total para comandar o ministério no combate à corrupção e ao crime organizado. Hoje, disse novamente que Moro precisa se submeter a ele. Ele ainda tem carta branca? Olha, se eu carta branca, eu tenho poder de veto em qualquer coisa. Senão, eu não sou presidente. Todos os ministros têm essa ingerência minha e eu fui eleito para... Bom, eu não vou cansar vocês. Mais para frente, o Bolsonaro diz que não importa o que o Moro quer, o que o Moro pensa. Acontece o seguinte, tanto um quanto o outro estão num processo de desgaste. Porém, o desgaste do Bolsonaro é mais acelerado, ele é um mero político, e o Moro, hoje mesmo, existe uma manifestação em defesa dele nas ruas de São Paulo e de várias partes do país, e ele perdeu bastante aprovação, perdeu muita credibilidade, o Sérgio Moro, principalmente nos setores pensantes da sociedade. Agora, realmente, entre essa classe média alta de São Paulo, que deseja a exclusão social, deseja a desigualdade, que é homofóbica, que é machista, esses setores da sociedade, de extração, inclusive nazifascista, uma gente que tem uma mentalidade nazifascista da realidade, aqui em São Paulo, mais no sul do país, no sul e no sudeste do país, essa gente ainda apoia o Moro, ele tem muito mais aprovação que o Bolsonaro, e aí o que acontece é o seguinte,
essa carta branca que o Bolsonaro deu para o Moro, ela está sendo retirada porque o Bolsonaro ele está em forte processo de fritura do Bolsonaro, está em forte processo de fritura do Sérgio Moro, porque isso aí começou com o pedido do Moro para o Toffoli revogar a decisão sobre o COAF, e isso irritou o Bolsonaro, além do que ele já estava irritado. Porque o Bolsonaro, primeiramente, ele vê no Moro um adversário político. Né? Isso é uma coisa que todo mundo comenta, todo mundo sabe que o Moro tem mais aprovação que o Bolsonaro. O Bolsonaro está com uma aprovação pequena que deve cair ainda mais nas próximas pesquisas, deve ter uma nova queda pronunciada, porque a aprovação do Bolsonaro ela é assim, ela dá uma queda grande, depois vai caindo devagarzinho, se sustenta um pouco, aí dá mais uma queda grande, então vai de acordo com as sabotagens que ele faz de si mesmo, como ele fez agora, nesse caso da Amazônia. Ele está aí precisando de dinheiro, gastando recursos do Exército, das Forças Armadas, recursos públicos, milhões, uma fortuna ele vai gastar agora para apagar um incêndio que poderia ter sido um grande incêndio na Amazônia, que poderia ter sido evitado se o Bolsonaro não tivesse acabado com as multas, né? As multas despencaram na Amazônia, ele criou uma política de anunciar com antecedência em que lugares haveria fiscalização contra o desmatamento, permitindo, inclusive, que quem desmata na Amazônia fugisse da fiscalização, e ainda criou uma instância para as pessoas que desmatam e forem multadas conseguirem não pagar multas. Ou seja, ele reduziu a fiscalização dizendo que era para economizar dinheiro, porque não tinha problema nenhum na Amazônia, e negou as queimadas, e hoje o país está gastando uma fortuna e precisando, inclusive, do dinheiro que o Bolsonaro disse há pouco tempo que o Brasil não precisava, que era o dinheiro da Alemanha, da Noruega. Há pouco tempo tem essa declaração do Bolsonaro, para todo mundo ver aí na mídia, de que o Brasil não precisava do dinheiro da Alemanha para cuidar do meio ambiente. E está aí o Brasil necessitando de helicópteros, necessitando de equipamentos e gastando uma fortuna com as Forças Armadas, aí mobilizando aviões, jogando água sobre a Amazônia, para desfazer um processo que está acabando com a imagem do Brasil diante do mundo. Todo mundo está vendo isso. O caso é tão grave que o Bolsonaro teve que ir para a TV, fazer uma declaração de que não, de que ele vai proteger a Amazônia, mas a Amazônia só está como está. Eu disse isso na live de ontem, justamente porque o Bolsonaro acabou com a fiscalização na Amazônia e incentivou, né, o desmatamento. Então, ele entra em choque com o Sérgio Moro, já por causa de que a popularidade do Bolsonaro está afundando muito rapidamente. O Bolsonaro entra em choque com o Moro por isso, e porque ele vê no Moro um sujeito esperto e que vai tentar, em 2022, disputar a presidência com ele. Eu acredito que o Bolsonaro está indo pelo caminho errado, porque, como diz a imprensa, o Moro ainda é muito mais popular que ele. Quando ele ataca o Moro e diz essas coisas, quem manda sou eu, ele está ainda expondo com ele aquele núcleo duro que o apoia, porque quem é aquele núcleo duro dos bolsonaristas, esses 30% que estão com Bolsonaro e estão com o Moro, porque o Moro ele tem aquele núcleo neonazista, que hoje está nas ruas de São Paulo, de várias partes do país, provavelmente em São Paulo é o único lugar onde vai ter um pouco mais de gente, o resto do Brasil é sempre pouca gente. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tem esse núcleo duro, mas aí a tese, inclusive, que eu estou dizendo, é encampada
pelo jornalista Josias de Souza, numa matéria que ele publica hoje. Bolsonaristas voltam à rua na contramão do mito. E ele diz: ao retornar ao asfalto nesse domingo, apologistas e simpatizantes de Jair Bolsonaro vivem uma experiência inédita. Pela primeira vez, trafegam na contramão do mito. Exposta na vitrine das redes sociais, a pauta da manifestação transforma o presidente Bolsonaro numa espécie de conto do vigário no qual seus admiradores caíram. A rua volta a ronronar para Sérgio Moro. Ele quer dizer que a rua volta a fazer charme para o Sérgio Moro, elogiar o Sérgio Moro, e a rua são esses manifestantes nazifascistas, sobretudo daqui de São Paulo, de Curitiba. A rua volta a ronronar para Sérgio Moro no instante em que Bolsonaro rosna para o seu ministro da Justiça, para o Moro, carbonizando-o. Então, veja bem, pessoal, tá na mídia toda, é público que existe uma rixa entre o Bolsonaro e o Moro. O Bolsonaro tem dado declarações agressivas, os filhos dele, e não só contra o Moro. Aí é que está. Tanto o Bolsonaro quanto o Moro, eles estão contra a Lava Jato. Vamos ler um pouquinho mais do Josias aí, porque eu quero pintar o quadro todo para vocês perceberem qual é a grande mudança que está acontecendo na política e o que, na minha visão, que é o que eu posso oferecer a você que está me assistindo, como é que isso vai influir na política brasileira daqui para frente, nos próximos anos, no período de trevas que o Brasil está enfrentando, ainda vai enfrentar. O meio-fio, ou seja, esse povo que apoia o Bolsonaro e a população em geral, faz coro pela ascensão de Deltan Dallagnol ao posto de Procurador-Geral da República. Mas o capitão agora avaliza no Twitter, Bolsonaro, a tese segundo a qual o chefe da Força Tarefa de Curitiba é um esquerdista estilo PSOL. E nós vamos ver que isso é perfeito, porque os ataques à Lava Jato e ao Moro, por parte de Bolsonaro, estão cada vez mais intensos, só que ele está atacando justamente aquele setor. Olha só, gente, isso é incrível, hein? Ele está atacando justamente aquele setor que é onde ele está resistindo. Porque o Bolsonaro, hoje, a grande maioria das pessoas normais, nós estamos falando de uma maioria gigante, tá? O Bolsonaro tem uma maioria gigante contra ele no Brasil hoje. Ele não se elegeria de jeito nenhum se a eleição fosse hoje, e a situação dele está piorando. E agora, ele está, com isso que ele está fazendo com o Moro, é por isso que eu quis fazer essa transmissão, ele está dando um grande golpe em si mesmo, porque o Bolsonaro, gente, ele é o seu pior inimigo. O Bolsonaro, ele não deveria brigar com ninguém, ele deveria dar um jeito de brigar com ele mesmo. Ele devia calar a ele mesmo, passar a usar. Eu já fiz uma imagem aí que eu divulguei, que fez muito sucesso, do Bolsonaro com aquela máscara que fica na boca, assim, daquele canibal, aquele filme que tinha o canibal, né, o Hannibal Lecter, que foi estreado esse filme pelo Anthony Hopkins, uma atuação fantástica do grande Anthony Hopkins no cinema, que ele encarna um canibal que aparece preso e numa maca e com uma focinheira, uma espécie de uma focinheira para não morder as pessoas e para não falar também. O Bolsonaro, ele precisava usar uma mordaça permanentemente para ele não prejudicar ele mesmo, em benefício próprio ele devia fazer isso. Os manifestantes
exigem o impeachment de ministros do Supremo, esses mesmos ministros do Supremo que estão sendo atacados por essa gente antipetista que odeia o Lula, que odeia o PT, que odeia os programas sociais, que odeia o combate à desigualdade, o combate à pobreza, não é? Que odeia direitos trabalhistas. O STF está na mira dessa gente. Toda vez que o STF se acovarda, ele está cavando a sua própria tumba, a sua própria cova. Não é? O STF está... toda vez que ele se acovarda, porque eles andam, eles dão um passo aí, parece, não, peraí, vamos nos acovardar, vamos deixar a coisa por aí, porque a gente está comprando uma briga muito feia, e não adianta o STF recuar. É isso que eu digo, meu Deus, se tiver, eu não sei, é tanta gente que assiste essas lives, deve ter alguém, ou talvez até algum ministro, eu sei que tem ministro lá que lê ou assiste as coisas que eu escrevo, que eu falo, e eu digo, olha, pelo amor de Deus, vocês pensem bem no que vocês estão fazendo com vocês mesmos, com o país e com vocês mesmos, ao condescenderem com tudo isso, com esse abuso que está acontecendo, permitindo esse simbolismo vivo do arbítrio, que é a prisão do Lula. Essa gente que vocês tentam agradar, hoje está na rua pedindo a cabeça de vocês, do STF. Entende? E eles não vão parar por aí. Os manifestantes exigem o impeachment de ministros do Supremo, entre eles o presidente da Corte, Dias Toffoli, que virou amigo de infância de Bolsonaro desde que suspendeu o inquérito contra o filho 01 do presidente, o Flávio, envolvido com as milícias no Rio, com o crime organizado, com atividades altamente suspeitas, empregando bandidos mesmo, no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, e que colocou esses mesmos bandidos no gabinete do pai, que, inclusive, é vizinho de bandidos ligados ao filho dele, né? Então, a coisa é feia, né, gente? É feia. Na campanha eleitoral, Bolsonaro surfou a onda da Lava Jato, camuflando os vícios que adquiriram em 28 anos de exercício patrimonialista do mandato de deputado. Decorridos apenas 8 meses de sua presidência, o capitão Bolsonaro age para neutralizar as engrenagens que potencializaram o esforço anticorrupção, Receita, PF e COAF. Então, isso realmente está evidenciado. Tem uma matéria de jornal Extra do Rio hoje. Mudanças ordenadas por Bolsonaro acendem alerta sobre corrupção. Não sou eu, viu, pessoal, que está dizendo que a coisa está feia. Não sou eu, não. Quem está dizendo que a coisa está ficando feia, que o Bolsonaro está agora trabalhando para impedir o combate à corrupção, apesar de ter sido eleito com uma pauta de combate à corrupção, né? O Bolsonaro se elegeu acusando os petistas, a esquerda, de corrupção e dizendo-se um paladino da corrupção, tanto é que ele ia dar carta branca para o Sérgio Moro. Ele assume, agora começa a dizer que o Sérgio Moro não tem carta branca mais porcaria nenhuma e a tomar medidas para dificultar a atuação da Lava Jato, porque ele sabe que a Lava Jato não se detém diante de nada e pode ir para cima dele, pode ir para cima de qualquer um, se for confrontada de alguma forma. Como o Bolsonaro é um sujeito que ele não tem estratégia, ele vai como uma vaca louca para cima de tudo, então ele simplesmente começa a desidratar os órgãos de controle, até porque ele está envolvido e os seus filhos estão envolvidos em corrupção.
estão envolvidos com o crime organizado do Rio. E ele precisa desarticular a Procuradoria-Geral da República, ele precisa desarticular a Polícia Federal, ele precisa desarticular o Ministério Público, ele precisa desarticular a Receita Federal, porque senão vão chegar a ele. Pode ter alguém ali que tiver independência, que vai para cima dele, vão chegar a ele e aos filhos dele, né? Então, está aqui essa matéria do Jornal Extra. Até as recentes ameaças de intervenção de Jair Bolsonaro em órgãos de controle e investigação, como Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Polícia Federal, geraram mal-estar e desconfiança em categorias profissionais que antes viam com simpatia o governo federal, além de pôr em xeque o futuro da Operação Lava Jato. Entre as reações de integrantes dos órgãos, houve desde a ameaça de renúncia coletiva das chefias até a deflagração de um contra-ataque, em que técnicos do segundo escalão da Receita ameaçaram interromper serviços como a emissão do CPF e a restituição do imposto de renda. E anúncios de intenção de renúncia coletiva de delegados da PF, de delegados da Receita. Então, está havendo um grande ataque do Bolsonaro às instituições que combatem a corrupção, enquanto o Lula, que dizem que é corrupto, ele reforçava as instituições de combate à corrupção, o Ministério Público, a Polícia Federal, né? Criou a Lava Jato, foi criada pela Dilma Rousseff, né? Enquanto eles que são acusados de corrupção, os petistas, os presidentes petistas, deram instrumentos à sociedade para combater a corrupção, esse vagabundo que foi eleito dizendo que iria combater a corrupção, esse miserável está desmontando o combate à corrupção no Brasil. Vocês estão entendendo? Então, isso é que revolta a gente, que tira a gente do sério. Porque, veja bem, pessoal, esse miserável se elegeu dizendo que ia combater a corrupção, e ele desmonta todos os mecanismos de combate à corrupção que foram instituídos por aquele que está preso, acusado de corrupção. Então, o Lula queria roubar o Brasil, sabe o que ele fez? Bom, eu quero roubar o Brasil, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aparelhar a Polícia Federal, aparelhar, assim, dar equipamento, aumentar os quadros, pagar melhores salários, né, da Polícia Federal, eu vou dar força ao Ministério Público para investigar, eu vou criar a CPMF, que ajudava a identificar dinheiro sujo, eu vou indicar o Procurador-Geral da República, que é o único que pode me acusar, eu vou indicar o escolhido pelo Ministério Público e não um amigo meu, como fazia o Fernando Henrique Cardoso ontem, e como fez o Temer após suceder a Dilma com um golpe, e como faz o Bolsonaro, que ainda não indicou, nós estamos às vésperas, porque agora, em setembro, a mudança no Ministério Público, ele não indicou, ele recuou, porque ele está tentando achar alguém que aceite acobertá-lo, né? E ninguém está lhe dando essa garantia total aí, essa blindagem, porque hoje, graças ao PT, o Brasil tem instrumentos, você tem um Ministério Público forte, grande, com muitas cabeças ali, né? Então, a gente sempre fica indignado, de indignar que alguém seja tão sem vergonha, tão calhorda, a ponto de dizer que o PT roubou o Brasil, sendo que o PT instalou todos os instrumentos de combate à corrupção que o Temer e agora o Bolsonaro, em ritmo muito mais acelerado, estão desmontando. E aí, agora, o Bolsonaro, ele cometeu esse suicídio político com a Amazônia, e agora ele vai cometer um suicídio político devido à sua profunda burrice, à sua profunda estupidez, ao seu profundo mau-caratismo. Ele está
cometendo um ato de burrice, de imbecilidade, como diz o Josias de Souza, atacando o seu próprio núcleo duro, que são os neonazistas que estão hoje na Avenida Paulista, a algumas quadras daqui de onde eu estou, defendendo o arbítrio, defendendo a violação das leis sob o argumento de que se está combatendo a corrupção, né? Violar a lei para fazer cumprir a lei, foi isso que o Moro fez, e o Moro usou também o cargo de juiz para tirar o adversário do Lula do caminho e para chegar aonde ele chegou, para virar político, né? Então, esse núcleo duro vai ficar contra o Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma recuadinha hoje, falou, não estou contra o Moro, tal, mas ele está, ele vai voltar à carga, porque senão o Moro vai engoli-lo. Vocês entendem? Então, existe até a possibilidade de ele dar um golpe no Moro. O Moro teme o quê? Que o Bolsonaro teme o quê? Que o próprio Moro comande uma ação contra ele para flagrá-lo em corrupção, ele e os filhos. Então, ele está querendo se livrar do Moro, e a imprensa toda está falando disso, e o Bolsonaro, com as falas dele, ele tem feito isso, e ele está atacando as instituições que combatem a corrupção e que ajudaram ele, Bolsonaro, a se eleger, porque esse sujeito não tem caráter. Vocês entendem? Esse sujeito não tem caráter, é uma pessoa sem caráter, sem nada. Quer dizer, vocês entendem, todos sabem que ele não tem caráter, mas olha o que ele faz. Ele compartilha um post no Twitter que chama o Dallagnol de esquerdista estilo PSOL, tá? Dallagnol que fez o maior favor, a força-tarefa da Lava Jato, ela é de extrema-direita. Tem nada de esquerdista. Ela atacou a esquerda como pôde e praticamente dizimou a esquerda, só não conseguiu dizimar porque o PT e a esquerda têm uma base social sólida. A página do Facebook do Bolsonaro foi tomada neste domingo por pedidos para que o coordenador da Lava Jato em Curitiba, o Dallagnol, seja procurador-geral da República. O mesmo Dallagnol que o Bolsonaro acusou no Twitter de ser esquerdista. Olha, está aqui o post do Bolsonaro dizendo o seguinte: para quem pede o Dallagnol na PGR, o cara é esquerdista estilo PSOL. Tá? Então, isso decorre do seguinte, porque a situação do Dallagnol é muito crítica, pessoal, é uma situação bastante complicada, ele está sendo rifado, assim, e atacado pelo Bolsonaro, e não só pelo Bolsonaro. Aí a gente vê que o Eduardo Bolsonaro postou um vídeo que liga o Dallagnol a grupos de esquerda, do Olavo de Carvalho. E aqui o Olavo de Carvalho, ele diz, o Olavo de Carvalho fez um vídeo mostrando uma breve pesquisa sobre o Deltan Dallagnol. São conexões com ONGs e grupos de esquerda, não se trata da opinião do Álvaro, são fatos. Agora, o Olavo explica o porquê disso, tudo, veja que curioso, e ele posta o vídeo, né? Então, ao mesmo tempo que o Dallagnol, que o Bolsonaro está atacando, e com os filhos dele, ele põe os filhos para fazer o serviço sujo, os conselheiros do CNMP que vão ser candidatos à reeleição, agora junto com a Procuradora-Geral da República, o Ministério Público, ele está sofrendo ele a cada 2 anos ele sofre essa reestruturação, e esses candidatos à corregedoria do Ministério Público, eles estão em visitas aos senadores no Congresso, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, como eu sempre explico, é um órgão de controle externo do Ministério Público, formado
por conselheiros da OAB, do Congresso Nacional, do STF, da sociedade civil e também do Ministério Público, e eles controlam a atividade do Ministério Público, e você tem o Conselho Superior do Ministério Público, que aí é uma corregedoria formada só por membros do Ministério Público. Esse CNMP ele vai ter eleição para substituir esses conselheiros, só que os senadores estão dizendo para esses conselheiros o seguinte: como é que você vai votar contra o Dallagnol? Porque o Congresso quer a cabeça do Dallagnol, né? O Dallagnol, ele violou sigilos fiscais de todo mundo, ele é um sujeito sem controle, e ele, a começar do STF, que quer a cabeça dele. A cabeça do Dallagnol está a prêmio, então ele já está num estágio de decomposição muito mais avançado. Mas a questão é que o Bolsonaro, ele realmente, com os filhos, ele está partindo para cima do Moro e da Lava Jato, porque ele não quer nenhum tipo de investigação, de sistema de investigação poderoso que possa eventualmente chegar a ele, até porque o Moro pretende substituir o Bolsonaro na presidência da República, e ele sabe que Dallagnol, que Lava Jato, que tudo isso daí, todo esse aparato, está submetido ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro é a cabeça de todo esse esquema paralelo, esse Estado paralelo, que é a Lava Jato, e ele sabe que, como eles não respeitam nenhum tipo de lei, eles podem pegá-lo. Você tem aqueles que foram atacados pela Lava Jato e tiveram sigilos violados, foram alvo de arbitrariedades e são inocentes, e você tem os culpados também. A Lava Jato pegou muita gente culpada, a gente sabe disso, não é? Nunca ninguém disse, nem na esquerda, nem na direita, nem em lugar nenhum, que a Lava Jato, que todo mundo que a Lava Jato foi atrás é inocente. Só que a Lava Jato precisava de realizar alguns feitos para ganhar força política, né? Para que, basicamente, duas pessoas que manipularam a Lava Jato colhessem os frutos que colheram. Uma dessas pessoas é o Sérgio Moro e outra é o Dallagnol, que, como mostra a Vaza Jato, enquanto os outros ficaram todos na sombra, quando a gente fala da Lava Jato, a gente está falando de quem? Do Sérgio Moro e do Dallagnol. São esses dois. O resto são todos anônimos. E deve ter gente na força-tarefa da Lava Jato de boa fé, que não lucrou nada, que não ganhou palestras, que não ganhou ministério, e que está lá fazendo o trabalho e sendo usada pelo Dallagnol e pelo Moro. Eu sempre digo que é o seguinte, sempre tem gente decente, gente honesta em todos os grupos sociais e gente que não presta. Na Lava Jato, eu tenho certeza que na própria força-tarefa da Lava Jato tem sim gente idealista, gente honesta, só que está sendo usada, está sendo manipulada por gente como Sérgio Moro e como Dallagnol. Bom, pessoal, aqui a gente tem também algumas questões aí que vale a pena comentar. Eu ainda vou voltar um pouco mais ao caso do Moro e do Bolsonaro, mas eu queria comentar aqui uma notícia do Globo sobre a fé de Bolsonaro no antipetismo. Ele diz, na verdade, ele disse isso na coluna do Lauro Jardim, que era da Veja e hoje está no Globo, e a interlocutores mais próximos, Bolsonaro disse ter certeza de que a polarização com o PT, uma de suas bandeiras mais caras, ainda tem vida longa, ou seja, servirá ainda para muitas eleições. Sim, você tem uma quantidade expressiva de gente que odeia o PT e uma quantidade expressiva de gente que ama o PT. E você tem uma quantidade expressiva também de gente que fica... tem um cientista político norte-americano, que me foge o nome dele agora,
que ele classifica esses setores como os votantes que estão de um lado, à esquerda, os votantes que estão de outro, à direita, e os swing voters. Swing voters é aqueles votantes que eles balançam, né? Swing, inclusive, chegou a ser um estilo de musical, um estilo de dança, inclusive, que é aquele eleitor que ele dança. Uma hora ele vota na esquerda, outra hora ele vota na direita. Ele vota muito mais com o bolso, na verdade, e ele vota com uma visão assim, um pouco infantilizada da política, porque ele vota muito em pessoas também, ele é muito, não se liga muito em ideologia, tanto que esses swing voters, eles votaram no Lula, e tem muitos que votaram no Bolsonaro, porque eles balançam assim, e com base nisso aí, o Bolsonaro, ele ainda acredita que essa polarização pode favorecê-lo por muito tempo. O problema é que vocês vejam o que está acontecendo na Argentina. Quem é que lucrou com a raiva das pessoas contra o Maurício Macri? O Maurício Macri, ele se elegeu na Argentina com o antipetismo de lá, que era o anti-kirchnerismo, que era o anti-Cristina Kirchner, o anti-peronismo, o anti-esquerdismo. E o Maurício Macri se elegeu com essa mesma baboseira aí, que tem que abrir tudo, tem que se entregar para os americanos, tem que acabar com o programa social, que isso é tudo coisa de comunista. Ele Trump, Bolsonaro e Macri, eles formam o eixo, o trio neonazista nas Américas, nas 3 Américas. E aí o Bolsonaro aposta em uma coisa que está com os dias contados, porque vocês veem que o povo na Argentina ficou com raiva do Macri, que prometeu um monte de coisa e depois só ferrou o povo, como o Bolsonaro está fazendo. O Macri fez como o Bolsonaro, acabou com programas sociais, acabou com direitos trabalhistas, acabou com a lei da mídia, acabou, por exemplo, com aquela liberdade que as pessoas tinham para ter várias opções na televisão. Então, e com direitos trabalhistas. E o povo lá, com raiva de ter sido enganado pelo Macri, para onde foi? Voltou pro kirchnerismo e pro peronismo, para a esquerda. E é fatal, gente. Em 1998, aqui no Brasil, eu falo essas coisas pelo seguinte, porque não é uma coisa que eu estou chutando, a gente vê acontecer, a gente estuda, eu acompanho isso há muito tempo, a minha vida inteira. Eu tenho 60 anos, sabe, a vida inteira, desde os 13 anos que eu acompanho a política no Brasil, no mundo. Então, eu digo para vocês, olha, em 1998, o Fernando Henrique cometeu um estelionato eleitoral, disse que se o Lula ganhasse, ele ia desvalorizar o real e ia colocar o Brasil em crise. O Fernando Henrique ganhou a eleição de 1998, desvalorizou o real e colocou o país numa crise miserável, todo mundo perdeu emprego. Aconteceu exatamente o que aconteceu na Argentina, em 1998. Quando chegou em 2002, o eleitor que odiava o Lula na eleição anterior foi lá e votou em peso no Lula. O Fernando Henrique ele ganhou no primeiro turno em 1998. Foi uma vitória gigante. Chegou em 2002, o povo foi lá, deu troco nele, elegeu o Lula com uma baita votação em cima do Serra. Vocês entendem? Então, o Bolsonaro, ele acha que ele é muito entendido de política, que ele vai surfar no antipetismo, mas esse antipetismo está minguando, ele tá se reduzindo. Olha, o PT saiu de uma situação dramática em 2016,
2016 teve impeachment e a eleição para prefeito. O PT foi dizimado nas eleições de 2016. Dizimado. O PT encolheu, perdeu quase todos os prefeitos. Acabaram com o PT. Chega em 2018, o PT quase ganhou a eleição. Não ganhou porque o Bolsonaro tomou facada e porque prenderam o Lula. Mas fez a maior bancada no Congresso Nacional e colocou o candidato a presidente do PT no segundo lugar, com 45% dos votos válidos. Um feito impressionante. O PT começou a ressurgir ali e está se fortalecendo a cada dia. Eu já adianto para você, na eleição presidencial deste ano, do ano que vem, 2020, presidencial não, perdão, na eleição municipal de 2020, o PT vai ter um desempenho violentamente forte, a esquerda vai ter um desempenho muito melhor e a direita vai ter uma queda muito grande, porque até lá, olha, é o que eu estou falando para vocês, não só as besteiras que o Bolsonaro fala, mas a situação do brasileiro está piorando muito rapidamente, muito rapidamente. Emprego com carteira assinada está virando coisa rara. Na época do PT, todo mundo, foi o maior crescimento, são dados oficiais, teve o maior crescimento do emprego formal com carteira assinada, foi na era PT, e agora ninguém mais está assinando carteira, porque como não tem mais Ministério do Trabalho, o sujeito vai reclamar para quem? Ele é demitido, o cara não paga o salário dele, vai embora, não vou te pagar nada, dá um chute no traseiro do funcionário, o funcionário vai reclamar para quem? Não tem mais Ministério do Trabalho, ele tem que contratar um advogado, pagar esse advogado para entrar com uma ação contra a empresa, no judiciário, né? Então, com isso que está acontecendo, está havendo um empobrecimento muito rápido, todos os dados estão aí, a desigualdade explodiu no Brasil, a pobreza está aumentando rapidamente, a mortalidade infantil está aumentando rapidamente, então é só esperar, é só esperar. É o que eu estou dizendo para vocês, não tenho bola de cristal nem nada, mas como eu falei para vocês, que a rejeição ao Bolsonaro ia aumentar, o Brasil ia ficar exposto a uma retaliação internacional, entravam os bolsominions, o mundo não manda no Brasil, quero ver o que eles vão fazer com o Brasil, quero ver o que a ONU vai fazer com o Brasil. Sabe o que eles fazem com o Brasil? Sanções comerciais, como eles estão anunciando, como está sendo cogitado. Se o Bolsonaro não recuar daquilo que ele está fazendo na Amazônia, o Brasil vai pagar um preço terrível. A economia vai afundar, nós vamos entrar numa depressão, e quando tem depressão, eu estou falando, de saque nas ruas, de caos social. Então, o Bolsonaro, com a boca dele, ele pode jogar a sua vida, inclusive você que é bolsominion, ele pode jogar a sua vida num buraco que você vai se arrepender de ter nascido. Pessoal, eu quero pedir aqui a todo mundo que está me assistindo que se inscreva no canal, se não tiver inscrito, tá? Por favor, compartilhe esse vídeo para as pessoas saberem dessas coisas que eu estou falando, que eu acho que é importante que todo mundo saiba os rumos, que eu acho que são coisas relevantes que eu estou dizendo aqui, que as pessoas deviam ponderar sobre isso. Então, se você concorda comigo, por favor, compartilha esse vídeo. E amanhã, segunda-feira, às 9 horas da noite, eu vou fazer uma transmissão ao vivo para os membros do canal, que se associam ao canal, tornam-se membros. E se você puder, torne-se membro, ajuda a gente aí, porque a gente precisa de recurso para ir para cima desse trabalho, para se organizar e para continuar trabalhando. Esse é um pedido que eu faço. E eu só quero dar mais umas informações aí. O Bolsonaro, ele nega que a Amazônia está pegando fogo.
essas imagens todas que nós estamos vendo, ele acaba de dizer para a CBN que a Amazônia não está pegando fogo. E nós estamos vendo imagens e fotos e vídeos, inclusive imagens via satélite da NASA, mostrando que a Amazônia está pegando fogo. Então, aí, eu realmente acho que esse sujeito, ele tem problemas mentais, porque é a mesma coisa esses caras que dizem que a Terra é plana, que a Terra tem o formato de um disco, daqueles de vinil, né, chata e redonda. Os caras falam isso, e eles negam todas as evidências em contrário, e o Bolsonaro ele faz a mesma coisa que os autoproclamados terraplanistas, né? É uma coisa assustadora. O Intercept tem uma matéria hoje, pessoal, que eu não sei quem já leu, mas que é muito interessante, que é a turma protegida pela Lava Jato. Então, a gente viu, desde que surgiu a Lava Jato no Brasil, aquela tese, aquele bordão de que a lei é para todos. Tem um filme sobre a Lava Jato, cujo mote é esse: Lava Jato, a lei é para todos, Polícia Federal, a lei é para todos, né? Fazendo apologia da Lava Jato. Você tem série que foi feita por um sujeito, que é o José Padilha, que o mecanismo que ele exaltava a Lava Jato, dizendo que a lei era para todos. Depois o José Padilha enxergou o que é que estava acontecendo e recuou, e agora ele reconhece que a lei não é para todos, e a Vaza Jato mostrou que a Lava Jato acobertou muita gente, e a turma protegida pela Lava Jato, o Intercept cita bancos, FHC, o Paulo Guedes, né, que deu dinheiro para a empresa de fachada, está lá o nome dele, CPF, tudo direitinho, não foi investigado, e os outros dois que foram investigados junto com ele fizeram a mesma coisa que ele, foram presos, o Álvaro Dias, do Paraná, e o Onyx Lorenzoni, que é ministro do Bolsonaro. E vocês vejam, a Lava Jato poupa gente do governo Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro a se eleger, e o Bolsonaro, burro como é, ataca a Lava Jato e tenta, porque ele teme que, como tem gente séria, sim, lá no meio da Lava Jato, tem gente séria, sim, no Ministério Público, tem gente séria, sim, na Polícia Federal, e o Bolsonaro, ele é um sujeito envolvido com o crime organizado, então ele tem medo, gente, de instituições que combatam a corrupção. Por isso que ele vai desmontar, ele está desmontando tudo que o Lula construiu para combater a corrupção, né? E, por último, nós temos uma outra ironia poética, né? Quem sabe, você sabe quem é Merval Pereira, né? Você já deve ter visto a notícia, mas eu só quero ter o prazer de comentar essa notícia com você, porque o Merval Pereira, há pouco tempo atrás, estava elogiando Moro, Bolsonaro, todo mundo. Ele começou a pender para o lado da extrema-direita, porque esse é o tipo de sujeito, esse Merval Pereira, que é um jornalista com pendores direitistas arraigados. Então ele começou a tentar se aproximar do Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e faz uma denúncia de que ele recebeu palestras com dinheiro público no valor de R$375 mil. O Merval hoje emitiu, ele escreveu um post no portal do Globo dizendo que não foi por uma palestra, foram por várias palestras. Tudo bem, mas são quase R$400 mil para falar por alguns minutos. Eram 15 palestras, né? Então isso vai dar, sei lá quanto, né? Vai dar R$30 mil por palestra, né? Então, uma faixa disso aí são valores imorais, obscenos, e esse Merval Pereira foi um dos que
criticou duramente as palestras do Lula, como Dallagnol criticou duramente as palestras do Lula, e a gente vê essas pessoas, isso eu digo que alguns chamam de justiça divina, eu, para respeitar quem crê, quem não crê, quem tem fé, quem não tem fé, independentemente da minha visão pessoal, eu procuro chamar de justiça poética, não é? Porque é quase poético você ver uma pessoa que caluniou ser vítima da calúnia que ela fez, né? Então, aqui a gente está acabando aqui a transmissão, chega a quase 1 hora. Eu quero, pessoal, agradecer muito a atenção de todos. Eu já vi que teve pessoas que se tornaram membros, eu agradeço muito isso. E eu desejo agora um bom domingo, que todos desfrutem desse fim de semana, né, desse fim de semana. Eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês, deixar meu abraço para todo mundo e lembrar que amanhã, às 21 horas, eu vou estar com os membros do canal do Blog da Cidadania, batendo papo e conversando sobre a política nacional e respondendo perguntas e anotando sugestões para o trabalho que eu faço aqui. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção e deixar o meu abraço para todo mundo.